meus amores! E aí, galera, beleza? Estamos juntos aqui pelo Instagram TV. Nós vamos trabalhar uma série de aulas, uma sequência de aulas aqui, com a postagem num ritmo bem mais curto de intervalo de tempo, exatamente para atender vocês que estão aí em casa, né? Nesse isolamento, em função da gente espantar esse coronavírus do nosso Brasil, tá bom? Vamos então hoje trabalhar transcrição. Olha o que eu fiz aqui para você. Nós vamos trabalhar transcrição parte 1, em que eu vou trabalhar com vocês apenas a formação da molécula de RNA, te mostrando os fundamentos para essa molécula de RNA ser sintetizada, ser produzida. Num outro vídeo, a gente bate um papo sobre fatores de transcrição. E eu já tenho aqui no Instagram TV uma aula que mostra as diferenças entre procarioto e eucarioto na transcrição e na tradução, basicamente. Então, diferença desse processo entre procarioto e eucarioto já temos aqui. E na parte 2 eu falarei um pouco sobre fator de transcrição. Hoje vamos para o fundamento. Valeu? Vem para cá. Então, olha só. Eu tenho aqui uma molécula de DNA. Essa molécula de DNA, no caso, como você conhece muito bem, ela é uma dupla fita, que é complementar. Adenina com timina, guanina com citosina e assim vai. A partir do momento que um trecho do DNA servirá para sintetizar uma molécula de RNA, eu entendo que aquele trecho pode ser considerado como um gene. Valeu? Então são os genes que têm a responsabilidade de sintetizar as moléculas de RNA. Então, como você percebe, eu tenho aqui o pareamento entre as bases, porém, apenas uma dessas duas fitas servirá de molde para a síntese do RNA. Então, nesse caso, eu peguei esta fita aqui, repeti o desenho dela aqui à frente, eu apenas destaquei ela do desenho, e você vai perceber que só esse lado vai servir de molde para nós fabricarmos uma molécula de RNA. Devido à regra da complementaridade e das características das bases nos ácidos nucleicos, o RNA não tem timina, não tem. Ele tem uracila, além de outras diferenças, como por exemplo o fato do RNA ser feito de ribose associada lá nas moléculas do nucleotídeo, enquanto que o DNA tem, portanto, desoxirribose como pentose. Mas vamos lá. Então a molécula de RNA vai ser sintetizada. Se nessa sequência eu tenho uma presença de adenina, logicamente no RNA eu teria o quê? Uracila, guanina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, uracila, citosina, guanina. Perceba que a sequência desse RNA foi montada exatamente baseando-se na sequência do DNA. Então nós temos uma transcrição. Essa molécula foi transcrita. Valeu? Vou dar um tempo aqui para você poder dar um pause e copiar isso aí no seu caderno. Tá? Agora vamos buscar entender esse mesmo princípio na própria molécula de DNA. Como você sabe, o DNA é fita dupla. Nosso DNA ele é grande, mas apenas 3 a 4% do genoma é gene. Isso mesmo, 95, 96% a mais do genoma, do DNA, não é gene, logo não transcreve RNA. Então, neste pequeno percentual, nós temos as sequências válidas para a transcrição. Então, olha só, eu tenho aqui o DNA representado e só um trecho foi aberto para a transcrição. Existe então uma enzima que é a responsável por comandar a síntese de RNA, que é a RNA polimerase. Nesse meu desenho, nesse meu esquema aqui, que você vai copiar no seu caderno, a nossa RNA polimerase está trabalhando neste sentido. Então ela já passou por aqui e já leu aquela sequência do DNA.
Então, como consequência disso, ela já formou uma molécula de RNA, baseando-se nessa sequência, da mesma forma que nós vimos aqui. Então, nós sempre representamos as bases do RNA em trincas, porque nós consideramos que cada trinca dessa, em um RNA mensageiro, vai ser chamado de códon. Eu quero chamar uma atenção para uma coisa que muito aluno erra questão fácil por causa disso. Todos os tipos de RNA são produzidos por transcrição. Aqueles tipos básicos que você aprende na escola. RNA ribossômico, RNA transportador e RNA mensageiro. Esses modelos de RNA tão famosos, todos eles são feitos a partir da transcrição. Agora, devido ao processo de síntese proteica, o RNA mensageiro, geralmente ele é mais representado nas aulas. Então, nesse modelo aqui, se eu considero nesse momento isso aqui como um RNA mensageiro, logo, cada trinca de bases nessa nova molécula de RNA vai ser, portanto, um códon. Aí, na outra aula que eu vou falar de síntese proteica, você vai entender como é que o códon funciona, como é que ele é lido lá no ribossomo e tal, tá bom? Então, vamos lá fechar essa aula aqui agora. A transcrição é a síntese de RNA, tanto faz se for mensageiro, transportador ou ribossômico. Essa síntese é feita a partir da leitura de uma sequência de DNA. Essa sequência de DNA utilizada é então chamada gene. E na estrutura física tridimensional do DNA é necessário que a fita dupla do DNA se afaste, né? As ligações de hidrogênio entre AT e GC precisam ser afastadas para que a RNA polimerase possa ler a sequência do DNA e então construir uma molécula de RNA. Isso que é transcrição. Valeu? Vou dar uma afastadinha aqui para você dar um pause e poder copiar isso aí. Não deixa de curtir, de compartilhar isso. Tem muita gente em casa aí, né? Estudando, precisando. E eu aguardo você no próximo vídeo que a gente vai falar de fatores de transcrição. E o terceiro vídeo na sequência falará da síntese proteica, do momento da síntese proteica. Valeu? Um beijo, galera.